Já foi dito, mas, mais uma vez, agradecer aqui ao espaço da Emerge, que está sempre aberto para que a gente venha falar. A gente esteve aqui semana passada, até com o desembargador, em nome de quem eu cumprimento a todos, lançando a primeira revista do Movimento de Combate à Impunidade. E a Emerge tem aberto as portas para que a gente possa discutir a questão da impunidade. E, quando a gente fala de adolescente infrator, hoje em dia se fala muito adolescente em conflito com a lei, a verdade é que se costuma mudar os nomes, mas os problemas continuam, né? A gente fala, de vez em quando, que a gente tem as unidades de internação dos adolescentes em conflito com a lei, ou dos adolescentes infratores. As unidades são as mesmas há 20, 30 anos, mas mudam-se os nomes, né? Antes era Padre Severino, hoje é Dom Bosco. Então, às vezes, não, o Dom Bosco... o Dom Bosco deve ser uma unidade nova, né? Não, é a mesma que já existia há 30 anos. É o Padre Severino, mas hoje não é mais Padre Severino, hoje é Dom Bosco. Então, na verdade, é muito comum a gente ver uma mudança de nomenclatura como se isso significasse uma mudança efetiva, uma mudança na realidade. Mas, infelizmente, muda o nome e a realidade não muda. Então, a gente já teve o menor delinquente, o menor infrator, o adolescente infrator. Hoje, até há quem diga que é politicamente incorreto falar infrator, que tem que ser adolescente em conflito com a lei. Enfim, continua a mesma situação. É o mesmo adolescente. É o adolescente que pratica um ato delituoso, um ato considerado como crime ou contravenção. Eu queria falar um pouquinho, então, da responsabilidade penal no Brasil, para começar a questão da possibilidade ou não e do cabimento, o cabimento ou não da redução da maioridade penal. O Brasil segue, como o Marcelo já falou, o critério puramente biológico, ou seja, no momento em que a pessoa completa 18 anos, como num passe de mágica, ela passa a ser punível criminalmente. Com 17 anos, 11 meses e 29 dias, ela não é punível. Como se, magicamente, apertando um interruptor, a partir daquele momento ela pudesse ser punida, mudasse alguma coisa efetiva dentro dessa pessoa. É um critério. Vejam bem, não é uma crítica aqui. É, muitas vezes, o critério mais fácil, de mais fácil aplicação. Porque o outro critério que existe é o critério que se chama biopsicológico. É um critério que vai estabelecer, ou vai buscar estabelecer, se aquele indivíduo que praticou aquele ato sabia de todas as circunstâncias e consequências do crime, tinha total capacidade de compreender o caráter criminoso do fato e de agir de acordo com essa compreensão. É muito mais difícil isso. Porque, para cada criminoso, ou para cada autor de ato infracional, para cada autor de crime menor do que 18 anos, a partir de uma certa idade, teria que haver um exame psiquiátrico, uma junta que examinaria e diria, então, ele pode ser julgado como adulto ou ele não pode ser julgado como adulto. Então, vejam a dificuldade da adoção desse sistema biopsicológico. Na realidade, muitas vezes até se critica o sistema biopsicológico, porque se diz, bom, isso vai criar, na realidade, uma situação em que quem tem dinheiro vai conseguir pagar um perito e o perito vai conseguir dizer que ele não tem capacidade. E quem não tem dinheiro vai cair na vala comum e vai ser prejudicado. Independente dessa questão de ter ou não condições de pagar um perito, a verdade é que a definição ou a solução acerca da imputabilidade ou não no sistema biopsicológico é muito mais complicada. Se teria que haver uma junta para cada caso concreto para saber se aquele adolescente pode ou não ser julgado como adulto. Então,
o nosso país decidiu, como vários outros, a adoção do sistema biológico puro. Então, até os 18 anos, inimputável. Completou 18 anos, daí para frente, imputável. Ponto final. Então, e onde está previsto isso? No artigo 228 da Constituição, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. No artigo 104 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Pois bem, a questão da discussão sobre a redução da maioridade passa pela discussão de qual é a natureza dessa regra do artigo 228 que diz que são penalmente inimputáveis os menores de 18 anos. Por quê? Porque o artigo 5º da Constituição é aquele que traz um elenco de direitos individuais. E esses direitos elencados no artigo 5º são considerados o que se chama cláusula pétrea. O que significa isso? Não podem ser modificados por emenda constitucional. Só um constituinte, uma Constituição originária, poderia mudar esses direitos. E aí, a dúvida é, o direito de só ser imputável a partir dos 18 anos é uma cláusula pétrea ou não? Ele não está elencado no artigo 5º. Então, alguns dizem, não é uma cláusula pétrea, pode ser modificado por emenda constitucional. A gente tem a emenda 115, que busca a redução da maioridade penal. O artigo 5º, que traz os direitos, a segurança, tal, o parágrafo 2º do artigo 5º diz o seguinte, os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime, dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Então, há quem sustente que, com base nesse parágrafo 2º, o direito à inimputabilidade do menor de 18 anos seria também uma garantia individual, logo seria também imodificável, imutável, apenas com uma emenda constitucional. Porque o artigo 60 da própria Constituição diz que a Constituição pode ser emendada mediante proposta, mas que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir direitos e garantias individuais. Então, existe uma discussão, é óbvio, quem vai decidir isso em última instância, se conseguir aprovar essa emenda constitucional no Congresso? Quem vai decidir é o Supremo Tribunal Federal, que vai decidir se há ou não constitucionalidade nessa emenda, se efetivamente o direito à inimputabilidade dos menores de 18 anos é ou não um direito individual e, assim, uma cláusula pétrea. Mas fica a questão para a gente pensar, né? Então, é possível, dentro do nosso sistema constitucional, a redução da maioridade penal? Essa é a primeira questão que pode ser discutida, né? Segundo ponto, é interessante, socialmente falando, para a sociedade e para o próprio adolescente, diria que não, né? Mas é interessante para a sociedade e é interessante para a segurança pública a redução da maioridade penal? Eu, pessoalmente, sou contra a redução. Já digo aqui. Eu sou contra a redução da maioridade. E eu sou contra por 2 motivos. Marcelo é meu dileto amigo aqui, mas concordamos em discordar nesse ponto. Eu sou contra por 2 motivos. Primeiro motivo, está comprovado por várias pesquisas internacionais da área de psicologia e psiquiatria que é possível a socioeducação do adolescente num patamar de até 70% de socioeducação, se bem feito o trabalho socioeducativo. Por que é possível? Porque até os 21 anos, não estou sustentando que se deva levantar a idade de maioridade penal, não, mas se diz que até os 21 anos, aquela pessoa ainda é uma pessoa em formação. Então, é muito mais fácil se fazer, pode ser muito melhor sucedido um trabalho de mudança de vida nesse momento, nessa idade em que ainda é uma pessoa em formação. Desde que, obviamente, seja feito um bom trabalho socioeducativo.
o que a gente vai ver que hoje não acontece, né? E o segundo ponto é um ponto muito prático, que me leva a ser contra. Hoje, a mão de obra prioritária escolhida por várias facções criminosas aqui no Rio de Janeiro é de adolescente. Por quê? Por causa da impunidade dos adolescentes. Hoje, eu poderia dizer talvez, a maioria dos matadores do tráfico no estado do Rio de Janeiro tem menos de 18 anos. Por quê? Muito fácil entender. O maior de 18 anos, sendo matador do tráfico, ele é preso por um homicídio, ele vai ser julgado, é um homicídio qualificado, ele vai pegar uma pena lá de talvez 15 anos por aí. E aí, o tráfico vai perder, a organização criminosa vai perder essa mão de obra durante vários anos. O adolescente não. O adolescente é apreendido pela prática de homicídio hoje, ele é julgado em 45 dias, ele pega, em regra, homicídio. Hoje em dia, nem sei, né? Mas, em regra, uma medida de internação, ele vai ficar privado de liberdade. Logo, a organização criminosa vai ficar privada da utilização dessa mão de obra durante 7, 8, no máximo 9 meses. Então, é muito mais interessante para a organização criminosa a utilização de uma mão de obra que é sempre mais barata e que é muito mais maleável e que volta com uma frequência muito maior para os seus quadros. E qual é o meu medo? No momento em que baixarmos a maioridade para 16 anos, o que a organização criminosa vai fazer? Bom, a partir de 16 não me interessa mais, porque é adulto já. Então, vai pegar a mesma pena que o adulto. O que eles vão fazer? Vão baixar. Simplesmente, ao invés da massa hoje de adolescente infrator de 16 e 17, a gente vai ter uma massa de 14 e 15. E aí, o que acontece, o que a gente vê na prática, eu não sei se vocês perceberam, todos viram, de manhã a Lúcia trouxe vários slides com aquela pesquisa, e uma das coisas que ela, uma das perguntas lá da pesquisa dizia assim, quem foi que praticou a maior violência no ato criminoso que você cometeu? E se dizia ele mesmo, um outro adolescente infrator, ou um maior de idade. E, na verdade, o que a gente vê é que, basicamente, majoritariamente, a maior violência na prática do ato infracional, ela se verifica por parte dos mais novos. Então, eu sempre digo, bom, se eu tiver que sofrer um crime mais sério, eu espero que o autor do crime seja o mais velho possível. Porque a verdade é que o adolescente, ele tem uma impulsividade. E o que a gente vê na prática é que os atos violentos praticados pelos adolescentes estão cada vez mais hediondos. Então, como disse a pesquisa que feita, quem praticou maior violência no ato infracional, dizia ali, eu mesmo, tinha um percentual, eu não anotei, mas um percentual alto, um outro adolescente, também um percentual mais alto. Um comparsa adulto, maior de idade, já era um percentual menor. Então, na realidade, eu tenho muito medo que dos efeitos sociais para essa geração dos menores que vai trazer, ou que trará, se acontecer, a redução da maioridade. Além disso, e passando um pouquinho, eu queria falar um pouquinho da medida de internação, então, né? É importante que a gente diga que, como já foi dito de manhã, a gente tem 3 medidas básicas. Também tem a prestação de serviço à comunidade, também tem a advertência. Mas, basicamente, a gente tem 3 medidas aplicáveis ao adolescente que pratica um crime, ato infracional. Ele tem a medida de liberdade assistida, que é uma medida em meio aberto, que é uma medida cuja competência é dos municípios. E é importante que se diga que a gente tem que buscar muito, muito o fortalecimento da liberdade assistida. Por quê? Porque, normalmente, os adolescentes começam a sua vida delituosa praticando delitos não tão graves.
Eles começam experimentando um delito menos grave. Na medida em que eles veem, bom, eu posso, não acontece nada comigo, eles vão escalando. Se no momento em que eles ainda estão no delito menos grave, fosse dado um efetivo suporte para eles, e o que é a liberdade assistida? É o que o nome diz, liberdade assistida. O que é o assistida? Ou o que deveria ser o assistida? Deveria ser um acompanhamento desse adolescente por uma equipe técnica, por assistente social, por psicólogos, que dariam a ele um suporte para que ele voltasse a estudar, para que ele frequentasse cursos profissionalizantes, para que ele mudasse de vida. Há algum tempo atrás, na época do Marcelo Alencar, na época de Eduardo Paes, não sei de onde que veio esse Marcelo Alencar, na época de Eduardo Paes, houve a implantação de um projeto piloto que se chamava Projeto Passo a Passo. Só conseguiram entrar nesse projeto cerca de 180 adolescentes infratores aos quais foi imposta a medida de liberdade assistida. O que era esse projeto Passo a Passo? A cada 25 adolescentes era nomeado um tutor. Não tinha esse nome, não, era um agente socioeducativo, um agente que tinha que acompanhar esses adolescentes. E a função dessa pessoa era acompanhar esses adolescentes que estão em liberdade. Então, o que ele fazia? Ele cobrava da família, ele trazia os adolescentes, ele levava os adolescentes para jogar futebol, ele levava os adolescentes a competições esportivas, levava os adolescentes ao cinema, cobrava dos adolescentes, conseguia cursos para os adolescentes, conseguia tratamento psicológico, tratamento odontológico que fosse para os adolescentes. E esses adolescentes que passaram por esse projeto Passo a Passo tiveram uma taxa de reincidência de menos de 2%. O que mostra que uma medida em meio aberto, bem feita, ela evita que o adolescente escale para chegar a um ato grave e chegar a uma medida em meio fechado. Na realidade, muito se fala, mas tem que fortalecer a primeira infância. Tudo isso tem que ser feito. Tem que fortalecer a escola, para que o adolescente não saia da escola. Porque, na verdade, o que a gente vê, e a gente viu aqui na pesquisa, é que a maioria dos adolescentes que pratica ato infracional já estava fora da escola há mais de um ano, na maioria deles. Então, quando a gente chega a falar da internação, a gente tem antes que falar da liberdade assistida, que é a medida mais importante. Mas hoje, o que é a liberdade assistida? Quando o adolescente é apreendido e é apresentado para o promotor para ser ouvido, o promotor pergunta, você já foi apreendido antes? Minha segunda passagem, terceira passagem. E aí o promotor pergunta, e qual a medida que você recebeu? Ele fala assim, eu tive que assinar um papel. Liberdade assistida para os adolescentes significa assinar um papel. Ele vai ao CREAS, ou ao CRAS, dependendo do caso, e assina. Comparece, assina um papel e vai embora. Que medida é essa? O que é isso? Isso, na verdade, é você dizer para o adolescente, pode delinquir, nada vai acontecer com você. Isso é a total impunidade. E no momento em que você diz, quem aqui tem filho sabe, no momento em que você não dá limite para a criança, a gente diz, a criança pega o dedo, ela vai querendo pegar a mão, e vai querendo pegar o braço. E se você não dá limite, você cria um ditador dentro de casa. O adolescente em conflito com a lei é exatamente isso. É um adolescente que já foi criança, é uma criança que não teve o limite em casa, e aqui não me cabe discutir a razão, por várias razões pode ser. É uma criança que não teve o limite na escola, a escola não conseguiu dar a essa criança ou a esse adolescente um limite, ele saiu da escola. E a última chance, e é importante que a gente diga isso, a última chance desse adolescente é a medida socioeducativa. A última chance desse adolescente é que esse limite seja imposto pelo Estado. Porque se não for imposto pelo Estado, eu digo para vocês com tranquilidade, salvo honrosas e mínimas exceções, sempre pode acontecer, mas, em regra, o futuro desse adolescente é ou o cemitério ou a penitenciária. Não tem outro. Por quê? Porque é um adolescente que não teve o limite que ele tinha que ter.
Então, é um adolescente em relação ao qual o Estado, no momento em que foi chamado a atuar, e a atuar dando limite para esse adolescente, porque ele não teve da família e porque ele não teve da escola, o Estado se omitiu. E esse adolescente que começa na liberdade assistida, assinando um papel, ele normalmente evolui para a semi-liberdade. O que é a semi-liberdade? A semi-liberdade é uma casa em que o adolescente, é uma casa, não é um estabelecimento fechado, porque a semi-liberdade se baseia na autodisciplina do adolescente. Então, ele tem que ficar na casa durante a semana enquanto ele não estiver exercendo nenhuma atividade. Então, ele sai da casa para estudar. Se ele tiver algum curso, ele sai da casa para o curso e dorme nessa casa durante a semana. Nos fins de semana, ele vai para casa para ficar com a família. E aqui no estado do Rio, e no Brasil também, a gente tem uma taxa de evasão da semi-liberdade de mais de 70%. Ou seja, o adolescente recebe a medida de semi-liberdade, ele é encaminhado para casa de cumprimento de semi-liberdade, ele chega lá e vai embora, sai pela porta da frente e não volta mais. Mais de 70% dos casos acontece isso. Então, a gente não tem hoje superlotação na semi-liberdade porque os adolescentes não cumprem. Se todos os que deveriam estar cumprindo semi-liberdade tivessem, a gente teria uma superlotação. A gente não tem porque não tem o cumprimento. E aí a gente passa para a internação. A internação é a medida mais grave, que é efetivamente privativa de liberdade. E o artigo 122 do ECA diz que a medida de internação só poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. E aí, eu faço questão de falar nisso, eu sempre trago à discussão a questão do tráfico. Porque eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente tem que falar disso. Tráfico é ou não é um crime que envolve violência? Vejam bem, aqui no Rio de Janeiro, eu acho, minha opinião pessoal, os outros podem discordar, não tem problema nenhum, eu acho que não existe nenhum crime mais violento do que o tráfico. No momento em que o legislador constitucional disse que o tráfico é hediondo, insuscetível de anistia e tal, o que ele está a dizer? O legislador constitucional está a dizer o seguinte: o tráfico é muito grave. Eu constituinte, considero o tráfico gravíssimo. Aqui no Rio, o tráfico não só é o tráfico, mas o tráfico também patrocina praticamente todos os outros crimes que acontecem. Roubo de cargas, tráfico. O roubo de cargas é do tráfico. Roubo de carros, tráfico. As armas utilizadas pelos assaltantes, eu diria, em mais de 80% dos roubos que acontecem na cidade e no estado, são armas do tráfico. Então, hoje, me parece que é um absurdo alguém falar que o tráfico não é um crime violento. Por que eu acho importante falar isso? Porque é muito comum, e a gente encontra essa discussão, o desembargador sabe, porque recebe diariamente na Câmara Criminal, muita gente, e a doutora Lúcia não está aqui, mas ela é uma das que tem esse entendimento, muita gente diz o seguinte: se você olhar a descrição do crime de tráfico, está lá, vender, transportar, ter em depósito, e tal, e vários verbos, entorpecente para fim comercial, enfim. É óbvio que a conduta de vender, ou a conduta de portar, ou a conduta de ter em depósito, não é em si uma conduta que envolva violência. Na verdade, o tráfico não tem uma violência contra uma pessoa definida. O tráfico ele envolve uma violência institucional. É uma violência contra a sociedade, contra a comunidade em que ele está inserido ali, que é aterrorizada por ele, e, na realidade, contra todos nós, por conta dessa violência reflexa que o tráfico exerce. Então, quando a gente diz trata-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência, a maior discussão que existe aqui é em relação ao tráfico. Pode internar no tráfico ou não? Hoje, aqui no Rio de Janeiro,
dentro do que está vigendo, que é o Acordo da Central de Vagas, o tráfico, mesmo com arma de fogo, de grosso calibre, mesmo com fuzil, tem uma pontuação muito pequena. Então, não tem vaga para traficante, nem se ele for preso com fuzil. Então, hoje, tráfico não fica privado de liberdade. Ele pode ser apreendido 1, 2, 3, 5, 6 vezes. Ele pode ser apreendido com pistola, pode ser apreendido com fuzil. Não tem vaga para internação de traficante aqui no Rio. E aí, vejam bem, olhem o perigo. Chega o comandante do batalhão e fala lá para os policiais: hoje, os senhores vão fazer uma incursão na comunidade tal, para combater o tráfico, coibir o tráfico. Aí o policial, tá bom, ok. Aí ele chega lá na favela, na comunidade, e a linha de frente ali é de adolescente, porque é óbvio. A facção vai colocar os adolescentes na linha de frente, eles não podem mais ser presos. Né? A linha de frente é de adolescente. O que vai fazer o policial? Pergunto aos senhores. O número, depois que isso entrou em vigor, o número de apreensão de adolescentes no estado inteiro caiu drasticamente. Por quê? Porque eles pararam de cometer atos infracionais, como se fosse um passe de mágica? Não, porque a polícia não prende mais. Porque não adianta prender, porque sabe que eles não podem ficar privados de liberdade. Então, na realidade, eu estava conversando ontem com uma colega que é de Itaguaí, que é uma comarca bem violenta. Ela me falou, há 2 meses que nenhum adolescente é apreendido aqui em Itaguaí. 2 meses, sem nenhuma apreensão. Isso significa que Itaguaí, de um dia para o outro, virou uma ilha de tranquilidade? Não. Significa simplesmente que a polícia chegou à conclusão de que não adianta apreender adolescente. E aí, o que isso vai gerar? Isso traz alguma coisa boa para o próprio adolescente? E é isso que é importante a gente discutir. Não traz. Por quê? Primeiro, porque você está tirando dele a chance de mudar de vida. No momento em que você não aplica uma medida socioeducativa decente para ele, você está tirando dele a chance de mudar de vida, a chance de se socioeducar. E, além disso, você está aumentando em muito a chance de que ele seja morto. Assim, tranquilamente. Já tem, é óbvio que essa medida, essa decisão do ministro Fachin tem 2 meses, não deu tempo de fazer uma estatística efetiva, mas já se tem notícia de um aumento de morte dos adolescentes liberados. Por quê? É óbvio, infelizmente. Né? Já que não pode prender, infelizmente, o resultado vai ser outro. Né? Então, a gente tem a medida de internação, que está prevista lá no artigo 121, que diz que a internação é privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade, respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Excepcionalidade significa que só se não houver outra medida cabível, ou seja, se não for suficiente a semi-liberdade ou a liberdade assistida, é que a gente vai ter a internação. Sendo suficiente outra medida, a gente não vai fixar a internação. E é importante que a gente fale, porque muita gente não sabe disso, e muita gente que, promotores, juízes, quem não atua na área, não sabe que a sentença do magistrado que julga o processo e determina a internação não tem prazo. O que significa isso? É muito comum a gente ver na imprensa, às vezes, quando tem um crime muito grave praticado por um adolescente, e aí ele é condenado à internação, as pessoas ele vai ficar internado 3 anos. A sentença deu uma internação de 3 anos. Não. Eu vou dar um exemplo para os senhores. Vamos imaginar que hoje sejam apreendidos 2 adolescentes. Praticaram o ato infracional hoje e foram apreendidos em flagrante. Um deles praticou 3 estupros com morte. E o outro deles praticou um roubo com fuzil. Não feriu ninguém. O fuzil foi usado para intimidação. Qual é o crime mais grave? Ninguém tem dúvida que é o estupro com morte. 3 mortos, 3 mulheres estupradas e mortas. Esses 2 adolescentes foram apreendidos hoje. Eles vão ser encaminhados para a internação provisória, que pode durar, é como se fosse a prisão preventiva, pode durar até 45 dias dentro da nossa sistemática,
E aí vai sair uma sentença. Essa sentença, se o juiz fixar para os dois internação, é uma sentença rigorosamente igual. Isso ofende já de cara o bom senso, né? O senso de justiça, porque são crimes absolutamente diferentes, de gravidade absolutamente diferente. Mas a sentença é exatamente igual, porque a sentença diz simplesmente: fixo a esse adolescente a medida de internação. Então, sentença igual do que matou 3 mulheres e estuprou, e a mesma sentença do que roubou com fuzil. Os dois vão para a unidade de cumprimento de internação. E aí, dali a 6 meses, no máximo, eles têm que ser reavaliados, porque diz aqui, parágrafo 2º, que a medida não comporta prazo determinado, o máximo é 3 anos, mas não tem prazo. Devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada 6 meses. Em hipótese nenhuma, pode passar de 3 anos. E aí, vejam bem, 6 meses depois, eles dois vão ser reavaliados, vão ter a medida reavaliada. E aí o juiz vai chegar lá e vai pegar o processo e vai ver, bom, esse aqui cometeu um roubo, não feriu ninguém, é grave, o roubo com fuzil é grave, mas ninguém saiu ferido. Esse aqui matou e estuprou 3 pessoas. Vocês não acham, e isso os próprios adolescentes dizem, é o senso comum, que eles teriam que ter um tratamento ou uma abordagem diferente um do outro? Por quê? Porque a socioeducação daquele que tirou 3 vidas, a socioeducação daquele que vulnerou 3 mulheres, ela tem que ser muito mais aprofundada do que a socioeducação daquele que praticou um roubo. É óbvio que a gente precisa dar uma atenção muito maior, e muitas vezes isso significa maior, inclusive, no tempo, para aquele que praticou esse ato tão grave. Mas a lei diz, não posso fazer isso. A lei diz que quando o juiz vai reavaliar, esse para mim é assim, o pior dispositivo que existe na área da infância e juventude. Está na lei do SINASE, que é a lei de execução das medidas socioeducativas. A gravidade do ato infracional, os antecedentes e o tempo de duração da medida não são fatores que, por si, justifiquem a não substituição da medida por outra menos grave. O que significa isso na prática? Significa o seguinte, o juiz chega lá, ele fala, bom, esse cometeu 3 homicídios, 3 estupros. Ah, bom, mas eu não posso mantê-lo por causa disso. Ah, mas ele é multirreincidente. Ele já cometeu outros atos gravíssimos antes. Mas eu também não posso mantê-lo em internação por causa disso. Verifiquem que ele está há 6 meses internado. E aí, o que o juiz pode utilizar para manter ou não a medida de internação? A única coisa que ele pode utilizar é o comportamento do adolescente durante o cumprimento da medida. E isso está estabelecido nos relatórios que o juiz recebe. Ele recebe 3 relatórios, um relatório do pedagogo, um relatório do psicólogo, um relatório do assistente social. E, infelizmente, como sabe quem atua na área criminal, quem comete o ato mais grave é o que melhor se comporta dentro do sistema. Então, o que acontece? O que acontece é que esse que matou as 3 mulheres vai chegar para o psicólogo e vai falar, eu estou muito arrependido. Eu vou mudar de vida. Eu não vou mais fazer isso, claro que não. Não, eu já fiz várias vezes. Mas agora eu estou efetivamente arrependido. Aí o juiz vai receber um relatório dizendo, olha, ele pode ter a progressão da medida, ele pode ter a medida substituída por uma medida menos grave. Ele se comportou muito bem e ele quer mudar de vida, ele está arrependido. Às vezes, o que praticou o ato menos grave, revoltado com esse tratamento igual, às vezes tem um comportamento pior. E, às vezes, o relatório do que praticou o ato menos grave é pior do que o do outro que praticou o ato mais grave. Mas que, na realidade, isso não reflete a real intenção do adolescente, infelizmente. Por quê? Porque os psicólogos têm no máximo 2 encontros com o adolescente. Não tem como fazer um trabalho aprofundado de saber se ele está falando a verdade ou não
do jeito que isso é feito hoje em dia. Então, o que acontece é que o juiz, e aí eu tenho que realmente, como disse aqui o Marcelo, eu tenho que livrar a cara do juiz. Eu não posso dizer que a culpa é do juiz ou é do tribunal de substituir a medida por outra menos grave, porque, na verdade, o juiz tem que justificar a sua decisão. E ele não tem como justificar a manutenção, muitas vezes. Veio um relatório maravilhoso. O que o juiz vai usar para dizer que não vai progredir, ou que não vai, nas palavras da Lúcia, substituir a medida por uma menos grave? Ele não pode usar a gravidade do crime. Ele não pode usar os antecedentes do adolescente. Ele vai substituir a medida por uma menos grave. E aí, vejam bem, acontecem coisas, como o que eu via no passado. Em outubro do ano retrasado, 3 adolescentes foram apreendidos por terem praticado lesões corporais gravíssimas, na realidade, tentativa de homicídio contra um homossexual. O rapaz perdeu a audição, perdeu a visão de um olho, teve lesão cerebral grave, teve 15 fraturas pelo corpo. Foi um ato, assim, horroroso, mas bateram muito, na mão. Bateram, uma coisa assim horrorosa. Uma coisa, um crime que mostra um total desprezo pela vida humana, um total desprezo pelo próximo. Por que eu digo isso? Porque quem pratica um ato desses tem que ter uma atenção do sistema socioeducativo muito grande, porque você tem que fazer um trabalho de reconhecimento e de respeito ao próximo muito grande, que não se faz de um dia para o outro. Pois bem, esse adolescente, 4 meses depois, teve uma audiência de reavaliação, porque tem que ser até 6 meses, não precisa ser 6 meses, pode ser antes, né? 4 meses depois, ele foi para uma audiência de reavaliação. E os relatórios estavam bons, e ele foi encaminhado para a semiliberdade. Obviamente, ele não cumpriu a semiliberdade, né? Ele foi encaminhado, entrou na casa, saiu no mesmo dia e não voltou. Voltou 1 mês depois, quando ele foi novamente apreendido em flagrante por um duplo latrocínio. Então, vejam bem, essas 2 pessoas que morreram nas mãos desse adolescente, morreram porque o Estado não cumpriu o seu papel, porque ele já tinha sido apreendido antes. Foi liberado antes da hora. Ele não estava socioeducado, não estava pronto para ser liberado. Mas as coisas são feitas de uma maneira leviana. Então, é possível, veja bem, nem todos, né? Tem aqueles casos que não tem jeito. Mas é possível a gente socioeducar. Vários, é possível. Desde que haja um trabalho decente. A Vanessa Cavalieri, que é juíza da área do conhecimento, aqui da capital também, ela tem um estudo que mostra que, quanto antes é aplicada uma medida mais rigorosa, antes em termos de idade, maior a taxa de não reincidência. Então, se o Estado se coloca de forma efetiva com relação a um adolescente de 14 ou de 15 anos, maior a chance que existe desse adolescente não reincidir, desse adolescente sair da esfera delituosa. Por quê? Porque o Estado vai estar cumprindo o seu papel. Infelizmente, hoje, isso não acontece. E aí, mais, se fala aqui de unificação da medida. O que significa isso? Isso é interessante falar, porque muita gente que trabalha na área criminal não tem noção. Na área criminal, o desembargador pode falar melhor do que eu, quando há uma reincidência, quando o sujeito ele é condenado em mais de um processo a várias penas, o que se faz? Se faz uma unificação, mas o que é essa unificação na área de execução penal? É a soma das penas. Então, foi condenado a 10 num, foi condenado a 15 no outro, foi condenado a 100, vai se somar. E aí ele vai ter uma pena total, sei lá, de 40 anos. Os benefícios da execução penal vão ser calculados em cima dessa pena de 40 anos. O adolescente não. Não tem tempo, não tem como somar. Né? A gente já viu que a medida não tem tempo. Então, se não tem tempo, eu vou somar o quê? Não vou somar nada, não tem tempo. Então, a unificação da medida do adolescente, na realidade, é dizer assim, bom, o último processo dele absorve os outros. Na verdade, é isso. Você só conta o último. Os outros ficam absorvidos, não tem o que somar. E aí, é por isso que, às vezes, a gente tem
Não é comum agora, então, com a decisão do Fachin, não tem mais. Mas por isso é que, às vezes, a gente tem cumprindo a internação, e é muito comum as pessoas falarem, mas tem gente cumprindo a internação por atos mínimos. Não tem. Não tem. O que pode haver é o seguinte, o que pode haver é ter um adolescente multirreincidente, ter um adolescente que está descumprindo uma medida, e aí foi apreendido, por exemplo, por um porte de arma, que, em princípio, não daria internação. E ele chega e recebe uma medida de internação. Por que ele está recebendo? Pelo porte de arma? Não. Ele está recebendo porque, na realidade, essa medida fixada ela tem que espelhar toda a trajetória do adolescente, porque todos os atos e processos anteriores ficarão absorvidos por esse último. É importante que se tenha noção disso quando se fala, mas tem adolescente cumprindo internação. Hoje não tem mais, hein? Mas se falava, tem adolescente cumprindo internação por furto. Caramba, por furto, não tem. Por um furto, não tem. Tem assim, por 15. Né? Vai ser aquele super multireincidente. Tem aquele que entrou agora por furto, mas já tinha uns 3 ou 4 roubos antes com arma de fogo e estava em descumprimento de medida. Foi apreendido no furto, vai para a internação, não por causa do furto. Então, é importante que a gente tenha noção que, como a medida socioeducativa não tem prazo, não tem como somar as medidas. Simplesmente o último processo absorve os anteriores. E aí, eu fiz uma análise, como a gente está falando aqui de responsabilidade penal e de possibilidade de redução da maioridade, da responsabilidade e maioridade penal no mundo. A Austrália, entre 10 e 19 anos, 10 anos já pode ter alguma responsabilização. Por que isso? Por que eu fiz essa distinção? Porque aqui a criança que pratique um crime, por mais bárbaro, com menos de 12 anos, por mais bárbaro que possa ser esse crime, não pode receber imposição de nenhuma medida socioeducativa, só de medida chamada protetiva. Então, por exemplo, se uma criança de 11 anos pratica com requintes de crueldade um homicídio, ela vai receber assistência psicológica, assistência social, mas ela não pode receber a aplicação de uma medida socioeducativa, tá? Só a partir dos 12 anos. Então, aqui, aos 10 anos já pode receber medida e a maioridade aos 19. Alemanha, 14 anos, e aí entre 18 e 21, dependendo do crime, dependendo do critério biopsicológico. Canadá, 12, e aí a responsabilidade penal fica entre 14 e 18, dependendo da gravidade do crime, dependendo das circunstâncias pessoais. Chile, 14 e 18. Escócia, 8 e 16. Com 8 anos já pode receber a imposição de algum tipo de medida, que seriam aquelas medidas socioeducativas. Com 16 tem a maioridade penal. E entre 12 e 15, em caso de crime grave, podem ser julgados como adultos. Espanha, 12 anos, e é entre 18 e 21. Estados Unidos, 10 anos, já pode receber a imposição. E aí, nos Estados Unidos, depende do Estado, porque a legislação é estadual. Então, tem estados em que a maioridade penal já pode receber uma imposição de pena aos 12, aos 16, aos 18, aos 14, depende do Estado. Tá? França, 13 e 18. E aí, a França, eu queria falar rapidamente, porque no passado eu tive com um juiz da França que me explicou como é que funciona o processo lá. E aí eu estava explicando para ele esse negócio da reavaliação da medida de cada 6 meses. Ele demorou para entender, ele teve dificuldade para entender. Ele falou, não, aqui não. Foi aqui que eu encontrei com ele, ainda não foi lá. Ele falou, lá na França é completamente diferente. Lá na França é assim, o processo demora muito. O adolescente é apreendido. E aí, durante o processo, que demora mais ou menos 1 ano, às vezes, a gente tem um estudo enorme a respeito desse adolescente. Ele é acompanhado por psicólogo, por assistente social. E aí, a gente chega ao final do processo, que é longo, mas que serviu para a gente conhecer esse adolescente, serviu para a gente saber qual é a responsabilização adequada para esse adolescente, a gente fixa a sentença dele. E aí, depois de fixada a sentença, ele cumpre. Ponto final. Não tem essa de reavaliar. A gente vai fixar, vai demorar para fixar, porque a gente quer fixar a sentença justa, a medida justa. Mas, uma vez fixado, e a gente vai estabelecer o tempo de duração que seja, e ele disse que depende da gravidade do crime, mas poderia, em tese, ficar preso 15, 20 anos,
Depois que se estabelece qual é a pena adequada, ele vai cumprir. Não tem essa possibilidade de ficar revendo como aqui. Holanda 12 e 18, Inglaterra entre 10 e 14 a possibilidade de responsabilização, entre 18 e 21 já penal, entre 10 e 17, dependendo da circunstância, podem ser julgados como adultos. O Japão é bem interessante, que ele começa a responsabilização aos 14 e responsabilização penal aos 20, mas a partir dos 14, o adolescente pode, em crimes punidos com morte, receber prisão perpétua. Em crimes punidos com prisão perpétua, pode ficar até 20 anos preso. Então, quando o adolescente, ele tem uma mitigação da punição do adulto. Mas vejam que a mitigação, ele pode até receber a prisão perpétua. México, 11 e 18, Portugal, 12, entre 16 e 21, dependendo do caso. Uruguai, 13 e 18. E aí, além do projeto de emenda constitucional para mudar a maioridade penal, a gente tem vários projetos de lei em tramitação, vários, para aumentar, para a possibilidade de aumentar o tempo de cumprimento da medida privativa de liberdade, da medida de internação. Em 2017, foi criada uma comissão especial destinada a proferir parecer no projeto 7.197 do Senado, e quem presidiu essa comissão especial foi um deputado que era da rede, agora não sei de onde que é o deputado Eliel Machado, que esteve até aqui no Rio de Janeiro, visitou as unidades aqui, conversou com a gente. E essa comissão juntou todos os projetos de lei que havia em tramitação. E é importante, a gente falou isso para ele, não adianta mudar simplesmente o tempo. O senador Zé Serra, na época que foi senador, ele apresentou um projeto, vindo do Senado, de origem do Senado, que propunha que se aumentasse o tempo de privação de liberdade da internação para até 10 anos. Vejam bem, se não mudar aquele artigo 42, que diz que a gravidade do ato e os antecedentes não podem ser levados em consideração, não adianta. Você pode manter o prazo máximo 30 anos. Hoje em dia, ninguém chega a 3 aqui. Se não chega a 3, não vai chegar a 10. A gente não tem aqui no Rio alguém que chega... Não tem alguém... Tem, assim, honrosas exceções. Eu já vi os 3 casos em 15 anos de adolescentes que chegaram a cumprir 3 anos. Raríssimo. Só aqueles que dão muito problema lá dentro também, tá? Além de ter praticado um ato muito grave. Mas, em regra, não chega a 3 anos. Não chega nem a 1 ano e meio. Então, não vai chegar a 10. Então, não adianta simplesmente aumentar o prazo. Infelizmente, essa comissão, como mudou a legislatura, essa comissão foi desfeita. Então, agora está se tentando organizar uma nova comissão para entrar isso em pauta novamente. E o que esse projeto apresentado, as alterações propostas pelo projeto da comissão, que acho que são interessantes, como falava aqui no nosso painel de mudança legislativa. Ele prevê no artigo 103 do ECA, isso é uma mudança, eu não concordo, não gosto muito não, mas prevê a possibilidade de ação socioeducativa de iniciativa pública condicionada e privada. Vejam bem, hoje, todas as ações socioeducativas são de natureza pública incondicionada. Mesmo que o crime, em relação ao maior de idade, seja de natureza pública condicionada ou privada, na seara socioeducativa é tudo de natureza pública incondicionada. Por quê? Existe uma explicação, né? Por que é tudo de natureza pública incondicionada? Porque, na verdade, a propositura da ação socioeducativa, ao contrário da ação penal, ela não é obrigatória para o promotor. Na esfera penal, o promotor está adstrito ao princípio da legalidade. O que é isso? Ele recebe uma investigação, tem ali indícios da prática do crime, ele tem que oferecer denúncia. Tem. Legalidade e obrigação. Na esfera socioeducativa não existe isso. Na esfera socioeducativa, o promotor recebe a investigação, o auto de apreensão em flagrante, enfim, o que seja, em relação ao adolescente, ele vai ouvir o adolescente e, mesmo que tenha indício da prática do ato infracional, ele é que vai decidir, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, se é cabível ou não, se ele acha que é interessante ou não para o adolescente a propositura da ação penal. Existe na esfera socioeducativa o Instituto da Remissão,
que é como se fosse um perdão que pode ser concedido pelo Ministério Público, até com uma medida não privativa de liberdade, em que o promotor fala, olha, não tem necessidade de ter um processo, porque o processo gera um desgaste, né? Eu acho que esse adolescente, por exemplo, ele tem um amparo familiar, eu acho que o processo vai ser pior para a socioeducação dele do que simplesmente a gente chegar a um acordo de talvez ele se submeter a algum tipo de tratamento ou alguma coisa assim, e a gente xingue processo, xingue a investigação, não tem processo, vamos arquivar isso. Isso pode acontecer na esfera da justiça da infância e juventude. Na esfera criminal, não. Então, e por que isso pode acontecer? Porque o que se visa ali é a socioeducação. A gente quer que esse adolescente mude a sua trajetória de vida. E o promotor, na hora que escolhe ou decide se vai propor ação ou não, ele toma essa decisão com o objetivo da socioeducação em vista. Se ele achar que não precisa do processo para mudar a trajetória de vida, que ele pode conseguir isso de outras maneiras, ele não precisa usar o processo. Se você vem para uma ação penal privada ou pública condicionada, na realidade, quem vai decidir isso não vai ser o promotor mais. Vai ser a vítima, a família da vítima. E aí você vai ter processos que não necessariamente vão estar de acordo com a necessidade de socioeducação. Mas, enfim, também prorrogação da internação provisória, que hoje é de 45 dias, por mais 45 dias, em casos de ato infracional com resultado morte. O que acontece hoje? Muitas vezes, em atos infracionais mais complexos, os laudos técnicos, as perícias, não ficam prontas em 45 dias. E o prazo de internação provisória de 45 dias, ele é peremptório. Em 45 dias não se conseguiu a sentença de mérito, o adolescente vai para a rua. Então, o projeto prevê a possibilidade de uma renovação da internação provisória, uma prorrogação em caso de crime com resultado morte. Ele coloca como um dos critérios para a reavaliação das medidas a gravidade do ato infracional. Então, ele muda isso, que era lá do artigo 42. E aqui o artigo 122, uma coisa que eu acho que foi muito feliz, o projeto aqui do deputado Aliel, que ele cria o regime especial de atendimento socioeducativo para adolescente que tenha praticado o ato com resultado morte. Eu até, enfim, mudaria exatamente isso, mas, enfim, trazendo prazos diferentes escalonados de prazo máximo da medida socioeducativa de internação. Por quê? Já se verificou, por meio de várias pesquisas, que a percepção de tempo muda em relação à idade que a pessoa tem. É meio estranho explicar isso, mas, assim, a percepção de passagem do tempo que uma criança tem é diferente da minha percepção de passagem do tempo. Às vezes, para a criança, eu tenho filhas gêmeas de 10 anos, né? A lei diz que com 10 anos elas podem andar no banco da frente do carro. Então, elas, assim, com 9 anos e 10 meses, elas estavam... Olha, esses 2 meses que faltaram para elas completarem 10 anos, para poderem andar no banco da frente, duraram para elas uma eternidade. Então, assim, a percepção de passagem do tempo, ela muda de acordo com a época da vida. E, em relação a isso, eles criaram um sistema de modificação de prazo máximo de medida socioeducativa de internação de acordo com a idade do adolescente. Então, entre 12 anos, primeiro, ou completos, e 14 incompletos, prazo máximo 3. Entre 14 e 16, 5. Entre 16 e 17, 7. 17 e 18, máximo 10 anos. E eu achei, enfim, não sei o que vai acontecer agora com isso, né? Mas está pronto o projeto, trata de várias questões, de adoção, várias questões. Mas eu achei que essa sugestão foi uma sugestão muito, muito interessante, muito bem-vinda, porque, efetivamente, a percepção da passagem do tempo é diferente. E, efetivamente, você precisa de um tempo maior. Uma coisa que não está no projeto, que eu acho que seria importante, é a fixação, que a gente chama fixação do prazo mínimo. Eu acho que o juiz que prolata a sentença de conhecimento, aquele que julga o processo, que apura o ato cometido pelo adolescente, deveria poder, na sentença, fixar um prazo mínimo, de acordo com as características do caso concreto, com as necessidades do adolescente.
Então, ele deveria poder dizer internação pelo prazo mínimo de 1 ano. Não sei, a lei teria que estabelecer de acordo com a gravidade do caso, talvez até de acordo com a idade do adolescente. Por quê? Porque o que acontece hoje? As unidades de cumprimento de medidas socioeducativas, as unidades do DEGAS, as entidades, como disse a Lúcia, elas têm, recebendo o adolescente, que fazer um plano de atendimento socioeducativo individualizado. Elas têm que planejar o trabalho que vão fazer com aquele adolescente. Como é que você pode fazer um planejamento se você não tem prazo? Se você não tem tempo? Você não sabe quanto tempo aquele adolescente vai ficar. Como é que eu vou estabelecer um plano de atuação socioeducativa com o adolescente se eu não sei se ele vai ficar 3 meses, não sei se ele vai ficar 4, não sei se ele vai ficar 6, não sei se ele vai ficar 8. Se houvesse a possibilidade do juiz de conhecimento, na sentença, falar internação pelo prazo mínimo de, não importa, 1 ano, 6 meses, 8 meses, a equipe socioeducativa poderia fazer um planejamento efetivo para esse tempo. Coisa que hoje a gente não tem como fazer, porque não sabem o tempo que vai ficar. É óbvio, depois desse primeiro período, ele continuaria sendo avaliado, reavaliado a cada 6 meses. Mas, se você estabelece um prazo mínimo, você permite a elaboração de um plano efetivo de trabalho socioeducativo, o que hoje você não tem. Porque o adolescente entra, eu não sei se ele vai ficar 2 meses, eu não sei se ele vai ficar 3, 4, 5, 6. Como é que eu posso fazer um planejamento se eu não tenho tempo? Né? Então, essas são as mudanças que estão previstas. Enfim, e é importante que todo mundo tenha em mente, eu sempre digo isso, o seguinte, que esses adolescentes infratores, eles não são o outro, eles fazem parte da nossa sociedade. E qualquer medida socioeducativa, mesmo que aumente, ou que seja o tempo que a gente tem hoje, eles vão voltar, porque eles são muito novos. Então, um adolescente de 15, mesmo que ele receba uma medida de 5 anos e fique privado de liberdade de 5 anos, com 20 anos ele está na rua. 20 anos ele ainda tem muito tempo pela frente. Então, é importante que a sociedade tenha a noção de que esse adolescente é da nossa sociedade. É responsabilidade do Estado? É, mas a gente tem que instar o Estado. Horrível, né? Instar o Estado. A gente tem que tentar, de algum modo, forçar o Estado a exercer o seu papel. A gente tem que tentar forçar o Estado a cumprir as suas obrigações, porque o adolescente vai voltar. E se o Estado não cumprir as suas obrigações, ele vai voltar igual, ou vai voltar pior, porque vai ficar revoltado, mais ainda, enfim. E não é isso que a gente quer, como sociedade. Por quê? Porque as consequências disso a longo prazo são cada vez piores. Então, eu queria terminar só fazendo eu nem sei, já devo ter estourado o tempo e muito, né? Mas eu queria terminar fazendo uma observação aqui rápida a respeito da decisão do ministro Fachin. Antes da decisão do ministro Fachin, eu queria falar rapidamente da Central de Vagas. Eu não sei se alguém, ou se todos, conhecem a Central de Vagas. Conhecem? Não? Em 2017, foi firmado um acordo homologado pela doutora Lúcia, firmado entre a Promotoria, DEGASE, a Defensoria e a Procuradoria do Estado, em razão da superlotação, para tentar estabelecer um prazo, um número de lotação máxima. O sistema socioeducativo do Estado do Rio é o pior do Brasil. Então, de cara, eu vou dizer isso. A superlotação do Estado do Rio é a pior do Brasil. Eu tenho esses dados, não trouxe hoje, que não era o tema da palestra. A gente tem, agora não, né, que agora foram liberados vários adolescentes, mas a gente tinha, até antes da liberação, agora por conta do Fachin, a gente tinha um percentual de lotação de mais de 200%. A gente tem 800 vagas de internação. A gente tinha internados cerca de 1.700 e 1.800 adolescentes. E é importante que se diga, ninguém está internado que não devesse estar internado. Eu faço sempre uma distinção entre superpopulação e superencarceramento. Superpopulação é quando você tem ali as pessoas que têm que estar, mas você não tem espaço para elas. Vou dar um exemplo.
eu vou fazer uma festa, chamo 50 pessoas, mas eu compro só comida e bebida para 5. Todas aquelas 50 pessoas que estão lá na minha festa tinham que estar. Eu chamei. Mas eu não tinha comida e bebida suficiente para elas. Por uma falha minha, que sou o administrador da festa. Superpopulação é isso. O Estado, que é o administrador do sistema, ele é como o dono da festa. Então, ele tem ali os adolescentes que têm que estar ali. Mas ele não provê a esses adolescentes o que ele tinha que prover. Superencarceramento é diferente. O superencarceramento é quando eu dou uma festa para 50 pessoas, eu calculo 50, eu compro bebida para 50, eu compro comida para 50, aparecem 200. Eu não tinha como planejar isso. Esses 200 não deviam estar ali. Estão ali indevidamente. Isso é superencarceramento. É quando alguém está privado de liberdade que não devia estar privado de liberdade. No Rio, a gente não tem superencarceramento. A gente tem superpopulação, e muita. Por quê? Porque em 2006 foram 1.000 adolescentes apreendidos no ano no Estado. Em 2016 foram 10.000. Então, o número de atos infracionais cresceu muito e o número de vagas não. Então, o que a gente tem é um aumento exponencial, não só do número, eu digo mais do que o número de atos infracionais. O pior é a escalada na gravidade dos atos infracionais. Há 10, 15 anos atrás, a maioria dos adolescentes internados era por furto. Assim, os roubos eram de pouca gravidade e tal. Hoje, furto a gente praticamente não vê. É roubo com faca, é roubo com arma de fogo, é roubo com fuzil, é crime que envolve violência efetiva contra a pessoa. Então, não só a quantidade de atos, mas a gravidade dos atos aumentou muito. E o Estado não se preparou para isso. O Estado abandonou o sistema socioeducativo. Então, a verdade é que a gente precisa, para dar um tratamento socioeducativo adequado, não liberar os adolescentes, que era o que queria a Central de Vagas, que é o que diz a decisão do Fachin. E é importante que eu diga, porque outro dia, logo que saiu a decisão do Fachin, uma repórter, uma jornalista veio falar comigo, você é contra, a favor? Eu falei, eu acho essa decisão uma excrescência. Aí ela virou para mim e falou assim, então, você é a favor da superlotação? Aí eu fiquei assim meio atônita, né? Aí eu falei, olha, veja bem, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Eu sou absolutamente contra a superlotação. A superlotação é uma violação enorme de dignidade, de todos os direitos dos adolescentes que estão lá privados de liberdade. Não tenho dúvida a esse respeito. A superlotação é um absurdo. Agora, não se pode querer resolver a superlotação simplesmente colocando na rua adolescentes que precisam da socioeducação. E é importante que se diga, é importante que isso esteja claro na cabeça das pessoas. A socioeducação não é lógico que envolve uma responsabilização, é lógico que é vista como uma punição, tem um sentido retributivo, também tem. Mas o objetivo final da socioeducação não é a punição do adolescente, é a mudança de perspectiva de vida desse adolescente, é tentar mudar a vida do adolescente. Então, a socioeducação, a par de representar uma responsabilização, ela é um direito do adolescente. O Estado tem o dever de prover a esse adolescente o direito dele à socioeducação. No momento em que o Estado diz, temos superlotação, então vamos colocar na rua. Vamos resolver a superlotação colocando os adolescentes na rua. O que o Estado está fazendo? O Estado está negando a esses adolescentes o direito à socioeducação. O direito a tentar ter a possibilidade de uma mudança de vida. E eu acho que isso é que a sociedade não pode aceitar. Além da questão da segurança pública, do impacto da segurança pública, que eu não tenho dúvida que acontece, mas, além de tudo isso, quando a gente fala de direitos dos adolescentes, a gente tem que ter em conta que a socioeducação é a possibilidade última de mudança de perspectiva de vida dos adolescentes. E no momento em que a gente abandona os adolescentes à própria sorte e não dá a eles a socioeducação, a gente está simplesmente negando aos adolescentes esse direito. É isso. Obrigada.